U-3523. Em abril de 2018, pesquisadores submarinos localizados na Dinamarca fizeram uma descoberta incrivelmente importante: o naufrágio pouco conhecido e raro do submarino de longo alcance, U-3523, da Segunda Guerra Mundial. O submarino do tipo 21 era considerado o mais avançado em sua categoria. Alguns especialistas acreditam que este naufrágio em particular pode ter sido utilizado para transportar objetos de valor e até mesmo oficiais nazistas para a América do Sul nos últimos dias da guerra, antes da derrota da Aliança do Eixo. O submarino foi encontrado a uma profundidade de aproximadamente 123 metros, com o nariz enterrado no fundo do mar e a cauda apontando para cima em um ângulo de cerca de 45 graus. O U-3523 era conhecido por sua engenharia impecável, projetado para operar silenciosamente e evitar detecção por inimigos. Ele possuía 2 motores diesel convencionais e 4 motores elétricos movidos a bateria, o que lhe permitia atravessar o oceano da Europa para a América do Sul submerso. Infelizmente, apesar de suas características avançadas, o submarino não era prova de bombas. Em 6 de maio de 1945, apenas 2 dias após a rendição das tropas nazistas na Dinamarca e na Holanda, o U-3523 foi localizado e atacado por um bombardeiro britânico Liberator. O ataque resultou na morte dos 58 membros da tripulação e possíveis passageiros que pudessem estar a bordo, tornando-se uma das últimas baixas da Segunda Guerra Mundial. O submarino do tipo 21, apelidado de Elektroboot em alemão, barco elétrico, foi uma obra-prima de engenharia projetada por Helmut Walter. Ele foi o mesmo engenheiro que projetou motores para a primeira e única aeronave de combate operacional movida a foguetes. Embora o U-3523 tenha afundado, os destroços nunca foram localizados, o que alimentou teorias da conspiração sugerindo que o submarino poderia ter escapado para a Argentina com tesouros nazistas, altos oficiais e até mesmo Adolf Hitler. No entanto, relatos atualizados indicam que o submarino não foi detectado devido à sua profundidade, com seus destroços localizados cerca de 17 quilômetros a oeste da posição relatada da tripulação em 1945. Embora o U-3523 possa não ter chegado à América do Sul, outro submarino nazista chamado 977 realmente chegou à Argentina, mas tanto o capitão quanto toda a tripulação foram capturados. Essa descoberta do naufrágio do U-3523 é mais um lembrete do impacto duradouro e complexo que a Segunda Guerra Mundial teve no cenário histórico e nas teorias que cercam alguns de seus eventos. Os tesouros perdidos, as memórias e os mistérios ainda presentes reforçam o quão importante é continuar a explorar e compreender esse período histórico para honrar as vítimas e compreender as lições que ele nos deixou. Artefatos nazistas. Em julho de 2021, um professor de história chamado Sebastian Urtseven fez uma descoberta surpreendente enquanto limpava a casa de sua tia, localizada em Hagen, na Alemanha. A casa havia sido danificada por fortes inundações, e durante a limpeza, ele encontrou um tesouro de artefatos nazistas cuidadosamente escondidos atrás de uma parede. Enquanto arrancava um pedaço da placa de gesso deteriorada, Sebastian ficou boquiaberto ao descobrir um espaço de 30 centímetros atrás da parede, que escondia um verdadeiro tesouro histórico. Entre os artefatos encontrados, estavam um revólver, múltiplas máscaras de gás, distintivos do Partido Nazista, documentos, cartas e um retrato inquietante de Adolf Hitler. A casa, que pertencia à tia de Sebastian, foi revelada mais tarde como a antiga sede local da organização nazista Organização Nacional Socialista do Bem-Estar do Povo, ou NSV, Nationalsozialistische Volkswohlfahrt. A família de Sebastian desconhecia completamente a história por trás da propriedade quando a adquiriu nos anos 60.
O gerente do arquivo da construção explicou que os membros do NSV provavelmente esconderam esses documentos e materiais na parede quando as tropas aliadas assumiram o controle da cidade em abril de 1945. Devido ao momento turbulento e estressante, muitas pessoas na época descartavam rapidamente materiais sensíveis, o que torna bastante improvável encontrar um esconderijo intacto como esse, já que normalmente esses documentos eram queimados ou destruídos. A descoberta desse esconderijo de artefatos nazistas é de extrema importância para a pesquisa histórica, uma vez que pode fornecer informações valiosas sobre o NSV e o papel que desempenhou durante o regime nazista. Até o momento, acredita-se que a organização tenha dirigido operações nas escolas e tenha se beneficiado dos bens e valores apreendidos de judeus durante o período nazista. Entre os materiais encontrados, os arquivistas esperam encontrar informações sobre a distribuição de móveis confiscados de judeus, que foram forçadamente retirados deles. Além dos artefatos nazistas, uma carta de amor enviada por uma jovem chamada Edvig Viede em 1905 também foi encontrada no esconderijo. Os arquivistas conseguiram descobrir que William, mencionado na carta, se casou em 1913 e teve 2 filhos, mas não encontraram mais informações sobre o pretendente aparentemente mal-sucedido. Essa descoberta foi significativa, levando os arquivistas a recuperarem 12 caixas cheias de diversos materiais desse local. A quantidade de material escondido na parede é impressionante e provavelmente levará um bom tempo para ser completamente classificado e examinado pelos especialistas. Essa descoberta reveladora proporciona uma oportunidade única para entender melhor a história dessa região durante o período nazista e o impacto que essa organização teve na vida das pessoas na época. Espera-se que o exame minucioso desses artefatos ajude a lançar luz sobre eventos e aspectos da história que até então eram pouco conhecidos ou compreendidos. Águia nazista. Após a Batalha do Rio da Prata, ocorrida em 1939, o cruzador alemão Admiral Graf Spee, pertencente às forças nazistas, foi afundado. Essa batalha foi o primeiro confronto naval entre a Marinha Britânica e Alemã durante a Segunda Guerra Mundial e foi travada em águas sul-americanas. O Admiral Graf Spee, um navio de guerra impressionante, de 8 metros de comprimento e 350 kg, carregava uma águia de bronze pesada, ornamentada com uma suástica, que era um símbolo da Alemanha nazista. Após ser derrotado pelos britânicos em 13 de dezembro de 1939, o capitão do navio, Hans Langsdorff, não pretendia se render. Após 72 horas marcadas pelas autoridades uruguaias para evacuar o porto de Montevidéu, Langsdorff explodiu o navio em 17 de dezembro, impedindo assim que ele caísse nas mãos inimigas. Nas próximas décadas, muitas pessoas ficaram intrigadas em procurar pelos restos afundados do Admiral Graf Spee nas profundezas da Baía de Montevidéu. A águia de bronze com asas estendidas, que era orgulho da marinha alemã nazista, foi descoberta em 2006 após uma busca de 2 anos por caçadores de tesouros. Alguns especialistas haviam especulado que os alemães poderiam ter recuperado secretamente a águia e levado-a embora, mas ela foi encontrada com seus parafusos em uma surpreendente condição bem preservada. Quando a águia foi retirada das águas turvas do Rio da Prata, foi descrita como impressionante. A suástica que estava presente na águia foi coberta ao ser exposta ao público. Ela se tornou um símbolo emblemático do primeiro confronto entre as marinhas britânica e alemã, transportando uma tripulação de 1.100 marinheiros. O Admiral Graf Spee havia deixado a Alemanha apenas uma semana antes do início da guerra e afundou 9 navios mercantes britânicos que transportavam suprimentos vitais. Quando as negociações entre as autoridades alemãs, britânicas e uruguaias falharam, o capitão Langsdorff ordenou que seu navio fosse afundado. Posteriormente, ele tirou a própria vida por medo de ser capturado e torturado por informações sobre a tecnologia dos navios.
Desde então, a águia tem sido mantida em exposição, até 2014, quando os tribunais decidiram que ela pertence ao Estado. Desde então, ela é mantida em uma caixa de madeira sob a guarda das Forças Armadas do Uruguai. Câmara de âmbar. A magnífica sala âmbar era uma câmara decorada com painéis de âmbar, folhas de ouro e espelhos, localizada dentro do Palácio de Catarina em Tsarskoye Selo, perto de São Petersburgo, na Rússia. Essa sala incrivelmente bela e cara foi construída no século XVIII, na Prússia. Durante a Segunda Guerra Mundial, a sala foi desmontada e infelizmente acabou sendo perdida para sempre. A sala âmbar foi considerada a oitava maravilha do mundo em 1701. Ela foi originalmente construída para o Palácio de Charlottenburgo em Berlim, na Prússia, mas foi instalada no estado de Celos, que em português significa Palácio da Cidade de Berlim. Os escultores alemães Andreas Klüter e o artesão dinamarquês Gottfried Wolfram foram os responsáveis por projetar a sala e trabalharam nela até 1707. A sala permaneceu em Berlim até ser entregue ao czar Pedro, o Grande, do Império Russo, pelo rei Frederico Guilherme I, da Prússia. Após várias expansões e renovações, a sala cobria mais de 55 metros quadrados e pesava mais de 6 toneladas de âmbar. Durante a guerra, o grupo do Exército do Norte da Alemanha nazista saqueou a sala âmbar. Eles a desmontaram e levaram-na para Königsberg, atual Kaliningrado, com o objetivo de reconstruí-la e exibi-la. No entanto, em agosto de 1944, os bombardeiros aliados destruíram Königsberg, perdendo-se a documentação sobre a localização da sala âmbar. Desde então, seu destino final permanece um mistério. Houve relatos de que as peças da sala âmbar sobreviveram à guerra. Inúmeras testemunhas oculares afirmaram que a sala foi carregada no navio Wilhelm Gustloff em janeiro de 1945. Esse navio foi posteriormente torpedeado e afundado por um submarino soviético. Apesar de várias tentativas de encontrar a sala âmbar, nenhum esforço teve sucesso até o momento. Acredita-se que ela possa ter sido destruída entre os dias 9 e 11 de abril de 1945, segundo registros históricos. Alguns mosaicos de pedra italianos, que faziam parte da decoração da sala âmbar, foram encontrados em destroços queimados do castelo de Königsberg. Uma teoria sugere que Stalin teria ordenado que a sala âmbar fosse substituída por uma réplica antes que fosse saqueada, ocultando assim a verdadeira sala. No entanto, não há confirmação dessa teoria. Em outubro de 2020, um grupo de mergulhadores poloneses encontrou destroços do SS Karlsruhe, um navio nazista que foi atacado e afundado por um avião soviético ao largo da costa da Polônia em 1945. Especula-se que esses destroços possam conter caixas com partes desmontadas da lendária sala âmbar, mas seu conteúdo ainda não é conhecido. O mistério em torno da sala âmbar continua fascinando historiadores e aventureiros ao redor do mundo. Se você quiser ganhar dinheiro na internet ainda hoje, clica no link da descrição.